Por que será que no início do relacionamento o sexo é uma maravilha, é tudo novidade, é tudo muito bom e com o tempo o negócio vai esfriando? Não é que você vai desgostando da pessoa, quando você desgosta, você simplesmente se separa, termina e enfim. Mas por que que o negócio não fica tão quente assim? Como é que a gente faz para aquilo ali continuar a ser quente? A primeira coisa é baixar a expectativa, porque as pessoas têm uma expectativa de que tudo vai ser igual ao início. Primeira coisa é respeitar cada fase do relacionamento. Se você respeita cada fase do seu relacionamento, você não vai ter problema de ter tanta expectativa pesada sobre o seu relacionamento. Vou te explicar. O problema das nossas expectativas é usar o sexo como uma régua. Já ouviu dizer que, não, se o sexo tá bem, se a gente tá transando muito, é porque o relacionamento tá bom. Só que não é bem assim. Existem fases e fases que o relacionamento passa. Não que todo relacionamento seja idêntico, mas a gente tem fases muito parecidas, isso nos torna seres humanos e vivemos em sociedade, enfim. Primeira fase, digamos assim, depois que passou aquele início de conhecer aquela coisa toda, né? Alguns casais nem passam tanto por dessa paixão avassaladora, depende muito do perfil do casal, tá? Esse é um erro muito comum que as pessoas cometem de achar que tem que ser sempre assim, porque não aconteceu assim. Talvez estejamos passando por esse problema porque não foi assim, só que não, tá? Cada casal tem sua dinâmica e seu jeito de vivenciar o amor. Passou essa primeira fase, a segunda é aquela que a pessoa começa a meio que ser dona da outra. Isso aí é um grande erro. Como assim, Marcelo? Ser dona da outra? A pessoa quer controlar o que a pessoa come, ela quer controlar o que a pessoa veste, ela começa a ter um olhar crítico para outra pessoa. E algumas coisas da pessoa começam a desagradar. Nisso que desagrada, ao invés da pessoa aceitar que realmente é um indivíduo diferente, vai ter pontos que eu não vou conseguir abarcar, no geral, as pessoas entram naquele parafuso. Ih, será que é para mim? E quem não entra nesse no será que é para mim, entra nessa de controlar outra pessoa, de ficar sugerindo o tempo inteiro que ela faça. Não que a gente não tenha que pedir melhorias para outra pessoa. Mas nessa fase pós-conhecimento, que é quando a gente assume um relacionamento mais sério, é que começa o problema quando o relacionamento é mais longo, porque ali o sexo ele ainda é naturalmente mais forte. Só que com a chegada dessas cobranças, já começa aquele temperinho amargo que tira ali um pouco da espontaneidade dos casais. E qual o principal ponto que esses casais acabam perdendo com o tempo, a partir dessa fase? O bom humor. Porque a gente começa a levar a vida tão a sério, mas tão a sério, as coisas estão tão assim, por que você curtiu aquela foto? Não, por que você tá seguindo aquela pessoa? Nossa, mas por que é assim, que é assado? Não gostei que você fez. Já falei pra você comer menos doce. Não come tanto doce assim, é questão de saúde. Você tem que cuidar da sua saúde. Perde-se o bom humor que tinha muito no início, que era o que acendia o relacionamento. Porque você não vê ninguém no primeiro, segundo, terceiro encontro preocupado se a pessoa tá comendo muito doce, que eu tô falando isso, gente, porque eu vi isso no Casamento às Cegas. Muita cobrança de doce, eu vi também falar muito de ex, sabe? Porque, não, agora eu sou a titular e eu tenho que tomar cuidado com todas as ex e todos os ex. Então isso vai deixando o relacionamento excessivamente nem sério, vai deixando ele carrancudo, vai deixando ele chato. E a sexualidade ela precisa de um ambiente propício para ela se desenvolver. Já ouviu falar que o sexo é a brincadeira do adulto? Então, ela precisa de ludicidade, ela precisa de leveza. E se ela tentar crescer nesse ambiente hostil, é lógico que não vai pegar fogo mais. É lógico que você vai jogar uma água na labareda que tem no seu relacionamento. Outra questão importante que a gente acaba perdendo em achar que somos donos, essa questão toda de sugerir demais, de olhar demais para os defeitos, é que a gente não permite a outra pessoa ser outra pessoa. Quando que no começo de um relacionamento, a outra pessoa é um universo a ser explorado. Não conhecia, né? E tudo fascinava na pessoa. E agora aquilo que te fascinava passa a te irritar. Por que que isso acontece? Porque a gente não permite a outra pessoa ser um indivíduo.
tem essa cultura, inclusive isso é culpa da cultura monogâmica, principalmente aqui na nossa área, aqui no Brasil, na América Latina no geral. É da pessoa ser propriedade uma da outra, virar gêmeos siamês, fazer tudo junto, abrir empresa junto, malhar junto, comprar roupa junto. Que novidade a gente vai ter nesse relacionamento? Como que a gente vai ter admiração por algo que é tão óbvio? Como que a gente vai querer desbravar a outra pessoa, sendo que ela já tá mais que desbravada, ela tá ali, ó, não vê graça mais. Por isso que as pessoas que não são naturalmente monogâmicas têm muita dificuldade nesses relacionamentos mais tradicionais, digamos assim. Não tô falando que a monogamia ela é errado, que as pessoas não têm que ser monogâmicas. Eu, inclusive, sou monogâmica, sempre falo isso. Mas é que essa questão da cultura monogâmica, que a gente pega pronto e coloca nos nossos relacionamentos, já passou da hora dela ser revista. A forma que a gente está vivendo os relacionamentos é uma forma broxante, não cabe mais no nosso modelo de vida atual. Aí, por conta de toda essa trama, esse casal ele esquece de uma coisa muito importante, que é se divertir um com o outro. A presença do outro tem que ser agradável. Nossa, mas com 15 anos de casamento, a gente ainda vai se divertir junto? Casais que fazem isso, eu tenho uma tia assim que eu sou apaixonada por eles. Eles tomam a cervejinha deles, eles gostam ali da musiquinha deles, do violão, e você vê que realmente tem uma parceria. Você vê que é um negócio leve, porque eles levam isso desde quando eles namoravam. E você vê que ele tem um tempero a mais nesse relacionamento. Não quer dizer que eles pegam fogo igual era antigamente no início, porque, como eu falei, a gente tem que baixar um pouco as expectativas e entender cada fase do relacionamento. É possível sim o relacionamento ser ativo, ser quente, dentro das possibilidades de cada fase. Por exemplo, acabamos de ter bebê. Eu tô com 2 filhos de 1 ano e meio, os gêmeos, né? Até coloca aqui a série, somos gêmeos. Imagina lá no início, com os bebês com 6 meses, o meu marido ficasse assim, meu Deus, não estamos conseguindo ter relação. Porque Marcele tá com a barriga cortada, porque toma, já passou 6 meses, já era para ter voltado, aquela coisa toda. Ao invés disso, a gente levou com leveza. A gente sabia que na hora certa a coisa ia voltar. O sexo sob pressão, ele não funciona. Então, assim, respeitando a fase, entendendo, o relacionamento tá bom, nós estamos bem como indivíduos? Estamos. Por que não estamos fazendo tanto sexo? Você pode perguntar para você mesmo e não gerar uma pressão na outra pessoa. Eu acredito que é por conta desse novo momento, essa nova rotina. Eu acredito que é tal coisa. Ou aconteceu realmente uma desconexão, mas é uma fase. Enfim, antes de já condenar o relacionamento, você tem todo um caminho aí para olhar com leveza. E quanto mais leveza, bom humor, companheirismo você levar isso, mais fácil é da sexualidade voltar a fluir do jeito que cabe em cada fase, obviamente. Outra coisa que muito casal esquece é falar sobre o assunto. Falar naquele momento fora do contexto, não é só na hora que tá com vontade, vai lá e quer falar alguma coisa. É interessante o casal conversar. O que te agrada? O que você gosta? O que você achou interessante? Mesmo porque pode ser, por exemplo, vocês estão falando sobre o assunto num restaurante, que a coisa pegue fogo quando vocês chegarem em casa. Por quê? Porque vocês plantaram a sementinha. E falar sobre o assunto tira um pouco aquela sensação que muita gente tem de ficar pensando assim, será que tá agradando? Eu acho que essa pessoa não tá conectada comigo, não. E você tá lá, no vucu-vucu, fazendo. Mas na última vez ela ficou mais empolgada. Eu acho que, nossa, ele tá viajando. Será? Se vocês conversarem, vocês quebram essa barreira do será. Você vai saber o que tá acontecendo com a outra pessoa, você vai ter mais segurança. E para ter mais segurança, você precisa estar bem com você mesmo. Porque tem muito casal que joga na conta do outro, está se sentindo mal, só pode ser um relacionamento. Eu tô lendo um livro maravilhoso chamado A Bailarina de Auschwitz, eu acho que se fala assim, né? O contexto do livro, ele não é assim romântico, bonito, é inclusive um contexto muito triste, né? Mas tem uma parte que ela fala, ela estava tentando se entender assim em relação ao trauma, ela já tinha um tempo de casada e ela simplesmente achou que era o marido que estava impedindo ela de crescer e sugeriu o divórcio.
E com o tempo, ela foi entendendo ela mesma, ela foi fazer terapia, ela foi entrar em contato com seus propósitos, e, enfim, entender de estresse pós-traumático, aquela coisa toda. Ela viu que não era o relacionamento, era ela com ela mesma. E muitos casais têm essa questão de estar mal consigo mesmo, e a primeira coisa é achar que é com o outro. Por quê? Porque é cultural. Se o outro não está me fazendo feliz, se eu não estou feliz na vida no geral, provavelmente é meu casamento, é o meu relacionamento. Isso só vai dar mais peso, porque a gente não faz o movimento contrário. É muito mais saudável. Será que tem alguma coisa em mim? Nossa, mas eu não consigo ter esse autoconhecimento, esse pensamento? Terapia tá aí para isso, né, meu amor? O acesso está muito mais fácil. Tem um monte de bons psicólogos que você pode conhecer na internet, que você pode olhar no Instagram para ver se você gosta da pessoa ou não, enfim. Tudo isso está na nossa mão agora. Faz parte da nossa evolução humana, faz parte da nossa inteligência. A gente ter esse olhar, não digo autocrítico, porque a autocrítica em excesso ela faz muito mal. É autoavaliativo e de querer melhorar o tempo todo, de querer ser bom para nós mesmos. Porque a questão sexual, apesar da gente fazer em dupla, trio, quarteto, enfim, é uma coisa extremamente individual, é um evento individual. Então, se você não tá bem internamente com você, não tá se sentindo bem, tá cheio de treta com o próprio corpo, com o próprio jeito de ser, você pode saber que vai refletir na parte sexual do seu relacionamento e quiçá em outras áreas também, porque, como eu disse, muitos casais usam o sexo como régua. Então, aí começa a desmoronar. Tá entendendo a salada de coisas que o relacionamento pode colocar dentro da sexualidade, que no início não tinha tanto e que aos poucos isso vai dominando? Deu para perceber também que as coisas que eu falei é muito tranquilo da gente sobrepor, da gente vencer com autoconhecimento, disposição, bom humor, olhar com leveza para o sexo, gostar de sexo e, por último, facilitar o acesso. Por quê? Temos também uma coisa muito, muito pesada que é cultural nossa, de querer que todo sexo seja espetacular, maravilhoso, bombástico e pirotécnico. Isso, obviamente, não é possível para um ser humano comum, monogâmico, a não ser que você tenha toda semana uma parceria diferente, você pague as suas parcerias, porque mesmo essas pessoas que você sai, cada dia, às vezes não vai bater a química, e química é um negócio que a ciência ainda não conseguiu explicar, ou seja, um sexo incrível para um pode ser uma porcaria para outro. Então a gente coloca esse peso dentro do nosso relacionamento e é um peso morto, que não serve para nada. Ao invés de a gente estar gastando a nossa energia com leveza, em ser uma pessoa melhor, em melhorar o diálogo, em melhorar o jeito que a gente fala, concebe o sexo, do jeito que a gente facilita o acesso. Quando você quer beber mais água, você não põe a garrafinha perto. Se você quer aumentar a frequência sexual, qualidade sexual, mantenha o assunto perto. Facilite o assunto. Ah, estamos aqui no banheiro, estamos juntos. Ah, não gosto de fazer no banheiro, quero fazer deitado. Isso aí você tá só piorando o seu cenário ao invés de melhorar, tá bom? Eu espero que você tenha curtido essas orientações que eu dei aqui. E se você perceber que tá muito difícil, mesmo com tudo que eu te falei, entender que o seu relacionamento ele merece, ele pode ser sim sexualmente ativo, eu recomendo de coração que você faça ou uma terapia individual ou a terapia em casal, tá? Principalmente com um psicólogo que seja habilitado em sexualidade, tá bom? Vou pedir para você deixar um like aqui, mandar para aquela pessoa que você lembrou, compartilhar aquela coisa toda do YouTube. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.